Hoje eu queria trazer um tema um pouco diferente. Hoje é dia 1º de setembro e é o dia do profissional de educação física. E essa formação me levou a pensar no papel de algumas matérias ou algumas áreas da educação e como nós aplicamos isso na nossa vida em geral, né? Na nossa vida cotidiana, na sociedade. Desde que eu estou falando sobre o tema educação, eu tenho me deparado, claro, com diversos profissionais e eu vejo que algumas habilidades, algumas áreas de estudo dentro da nossa educação existem os diferentes níveis, né? Os diferentes status. E além da educação física, que hoje eu vou pegar o gancho pelo Dia dos Profissionais, além da educação física, nós temos também matérias como música, como artes, que de certa maneira são colocadas em um segundo plano como carreiras dentro do estudo em geral. Paralelamente, eu tenho trabalhado bastante com o que nós chamamos, para o mundo corporativo, que nós chamamos de abordagem integral, de um autor que se chama Ken Wilber, e ele fala justamente sobre os diferentes aspectos do ser humano integral. E falando especificamente de uma maneira bem simplória do que é a abordagem integral, mas ele fala do corpo, da mente, do espírito e da nossa sombra. Então eu fico pensando hoje na nossa estrutura, grades curriculares da escola, como matérias como educação física, artes, música, são espremidas dentro desse currículo e muitos pais acabam, muitas vezes inclusive, questionando por que tem essas matérias no nosso currículo escolar, que são matérias, eu já ouvi pessoas se referindo a essas matérias como sem importância. Pensando nessa questão da abordagem do ser humano integral, o ser humano não é apenas mente, como muitas pessoas tendem a acreditar, e quanto melhor o equilíbrio que você consegue dentro da sua vida, há pesquisas que mostram que há melhor aprendizagem, melhores resultados em várias áreas da vida, mais satisfação pessoal, mais felicidade. Basta ver os índices da felicidade interna bruta, por exemplo. Eu também fico pensando no modelo de educação que eu tive, onde a questão da atividade física ela era bastante limitada e realmente não era algo que me estimulasse a fazer exercício físico, trazendo especificamente essa área de trabalho. Hoje nós vemos que as crianças elas são muito corpo, muita exploração e, de novo, como todas as outras áreas do conhecimento, a gente vai acabando limitando, claro, porque tem que começar a equilibrar os diferentes pratos, mas por outro lado nós também acabamos colocando essas matérias, esses objetos essa parte tão importante do ser humano, que é a ação, o movimento, acaba entrando num segundo plano e para muitos deixa de ser uma atividade prazerosa e passa a ser uma grande obrigação. Para a gente fazer a transformação e que ela seja duradoura, a gente teria que voltar para as crianças e redirecionar essa rota, para que elas pudessem chegar lá na frente com esse hábito adquirido. Porque para nós que somos adultos, que já passamos uma vida, boa parte da vida, talvez sem essa valorização da atividade física, por exemplo, se torna mais difícil manter essa rotina. Enquanto que se você já pega as crianças que já são puramente corpo, que tem grande dose de energia e de vontade de se movimentar,
será que a gente não conseguiria outros resultados? Então, algumas escolas, inclusive, chegam ao ponto de não ter aulas de educação física para as crianças. Algumas pedagogias acreditam que isso não é necessário porque não faria parte do papel da escola. Mas não é todo mundo que consegue fazer uma atividade física como atividade extracurricular, ou que tem acesso a isso, ou pais que podem levar as crianças. Hoje a nossa vida é muito complexa, então pais ou mães que têm a habilidade ou a possibilidade de levar as crianças para fazer uma atividade física à parte, ou até organizações do terceiro setor que fazem muito bem esse papel quando pegam um contraturno escolar, que já existem, mas às vezes não tem vaga para todo mundo, às vezes é muito distante da casa das pessoas. Então é uma coisa tão simples, mas que faz tão parte de quem somos como seres humanos, do mesmo jeito que a matemática, a física, a biologia, os idiomas, as próprias artes, que também são muitas vezes colocadas num segundo plano, e aí eu incluo a música também. Será que a gente não tem que tentar pensar em outras alternativas para conseguir equilibrar melhor a vida e sair um pouco, talvez, desse movimento que foi feito ao longo dos anos na educação para o mental e voltar um pouco, talvez, para algo um pouco mais holístico, para que a gente consiga equilibrar melhor as coisas? Eu deixo esse questionamento e hoje eu parabenizo os profissionais da área de educação física, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito interessante nas escolas, que muitas vezes é pouco valorizado, mas que eu considero também que é extremamente importante para o equilíbrio pessoal.